A crise sísmica na Ilha Terceira centra-se na zona do vulcão de Santa Bárbara, mas é uma questão transversal a toda a ilha. Tem-se registado vários sismos nos últimos dias, mas acima de tudo há que consciencializar a população para as questões de prevenção. O município de Angra do Heroísmo tem feito um trabalho neste sentido e hoje estaremos então numa conversa onde vamos esclarecer algumas das dúvidas existentes pela população. Esta situação, esta crise já se vem a arrastar desde as São Joaninas de 2022. Portanto, estamos a cerca de 2 semanas de completar os 2 anos. Claro que isto não teve sempre o mesmo grau de intensidade, portanto, tivemos algumas semanas, e em alguns casos até alguns meses, de relativa acalmia, embora sempre com uma atividade sísmica superior àquilo que é o normal naquela zona da ilha, e depois temos tido alguns picos, e em alguns casos picos muito intensos, e já no limiar do que são sismos destruidores. Basta lembrar o que aconteceu em janeiro já deste ano, para vermos que tivemos mesmo ali no limiar dos sismos que já podem causar sérios danos. Infelizmente não se tem notado até agora uma tendência clara, ou seja, nós temos algumas semanas, como foi o caso das últimas 2 semanas, com pouca atividade sísmica, ou com atividade sísmica menos intensa, mas depois temos grandes picos, como foi o caso do dia 10 de junho, tivemos uma situação ao fim da tarde, verdadeiramente má, em que tivemos 7 sismos, já de alguma intensidade, em sequência muito rápido. Portanto, tem sido uma crise muito prolongada no tempo, mas também muito diversa na forma como, no ritmo e na energia que tem sido detectado. Nós podemos ver que realmente, por exemplo, agora no dia 10 de junho tivemos grande atividade e normalmente nota-se que são essas libertações para depois vir um período de calmaria, tem sido mais ou Bom, menos assim. eu diria que não é assim muito claro aquilo que tem acontecido. É basicamente são cerca de 2 semanas com a atividade menor, depois temos uma semana ou às vezes mais com a atividade relativamente alta. Portanto, o que aconteceu no dia 10 de junho foi verdadeiramente anómalo, ou seja, tivemos de facto uma sequência muito rápida e intensa de sismos. Depois, nós estamos a falar hoje no dia 13. Portanto, tivemos alguma calma, mas mesmo assim os sismos continuam. Portanto, é uma situação que nos tem preocupado bastante e que se tem mantido com um elevado grau de atividade, ou seja, são muitos sismos e são alguns dos sismos relativamente grandes. Embora, obviamente, no contexto global dos sismos sejam pequenos sismos, mas no nosso contexto já são sismos que causam alguma preocupação. Falamos muito na zona de Santa Bárbara, mas isto não é apenas um problema de Santa Bárbara, Não. até porque já existiu no Pico Alto, por exemplo. Sim, este é um problema que tem a ver com o Rift da Terceira, que é uma estrutura geológica, enfim, das grandes estruturas geológicas do planeta e que se prolonga desde São Miguel, desde além de São Miguel, até para além da Graciosa. E, portanto, estamos a falar de uma linha relativamente grande em que tem acontecido em pontos diferentes períodos de atividade maior ou menor, sendo que no caso de Santa Bárbara tem sido uma das zonas em que se tem concentrado mais esta atividade. Esta Santa Bárbara, quando nós dizemos Santa Bárbara, particularmente para quem nos vê aqui na Ilha Terceira, é um pouco enganador. Quando nós dizemos Santa Bárbara, não estamos a falar na freguesia de Santa Bárbara, estamos a falar no maciço de Santa Bárbara, que em traços largos começa nos Biscoitos e vem até aqui à zona de São Bartolomeu, ou pelo menos das Cinco Ribeiras, e que se prolonga para o interior da ilha, até a zona do Pico Gaspar, a zona da Lagoa do Negro, a zona do Pico da Bagacina, ou seja, nós estamos a falar de uma estrutura vulcânica que, na verdade, corresponde ao terço ocidental da Ilha Terceira. Portanto, começando na costa norte, passando pela ponta da Serreta no oeste e vindo aqui quase até Angra. Portanto, preciso que se entenda que quando nós estamos a falar em Santa Bárbara, não estamos a falar numa freguesia, estamos a falar num maciço vulcânico que tem este nome porque a principal estrutura é a Serra de Santa Bárbara, que deu o nome depois ao conjunto, mas não é a freguesia de Santa Bárbara. Temos esta atividade sísmica, muitas pessoas questionam sobre a atividade vulcânica. Para já não há Até agora indícios. não surgiu nenhum indício claro
de atividade vulcânica, não surgiu até agora nenhuma deformação crustal significativa. Portanto, nós continuamos aqui no V2, dentro daquilo que é a definição científica de V2, mas um V2 no limiar do V3. E, portanto, temos estado aqui a oscilar entre um lado e outro, sendo que, para que se passe para V3, teríamos que detectar uma atividade mais claramente ligada ao vulcanismo, em particular de grandes deformações da crosta ou alteração na composição química de águas ou de gases. Nada disto até agora foi detectado, portanto nós estamos sempre dentro do âmbito sísmico e não ainda do âmbito vulcânico, embora obviamente que estas duas coisas são inseparáveis e não se pode falar numa sem falar da outra, porque não há de facto uma fronteira entre uma coisa e outra. Neste nosso território, estes fenómenos estão intrinsecamente ligados. Sim, até porque o Civisa disse que não havia realmente a necessidade de aumentar aqui o nível de alerta e partir então desta opinião. Não, o nível de alerta não é uma questão arbitrária, corresponde a um conjunto de critérios que ou se verificam ou não se verificam. Portanto, é preciso que as pessoas também percebam que nós não escolhemos arbitrariamente o nível de alerta em que estamos. Para cada um dos níveis de alerta existe um conjunto de critérios que têm que ser verificados. Até agora, os critérios verificados correspondem ao V2, embora um V2 no limiar. Seja um V2 muito alto, porque a intensidade e a frequência dos sismos tem sido muito elevada e, portanto, nós temos estado aqui ainda dentro do V2, mas já numa situação próxima daquilo que seria um V3, mas isso só acontecerá quando se verificarem os outros pressupostos que estão, aliás, estão devidamente clarificados e estabelecidos. Quem quiser pode ir à página do Civisa e lá estão descritos os critérios para cada um destes níveis. Há também quem fale que quando foi em São Jorge que as medidas foram outras, mas realmente são também situações diferentes. São situações diferentes, quer do ponto de vista daquilo que é a estrutura de proteção civil e a própria geografia da ilha. É preciso não esquecer que São Jorge é uma ilha alongada em que é muito fácil de se perceber que rapidamente se pode cortar a ilha em duas do ponto de vista do trânsito. E, portanto, as preocupações eram outras, mas também os critérios verificados foram outros. Ou seja, os níveis lá foram também feitos de acordo com a mesma escala, de acordo com a mesma lógica. E, portanto, no dia em que se verificarem os mesmos indícios que aconteceram em São Jorge, pois nós teremos, obviamente, também o mesmo nível de alerta. Claro que as medidas do ponto de vista da proteção civil, do ponto de vista da prevenção, terão que ser outras, porque elas têm que ser adequadas ao território, à geografia, à dimensão demográfica, ou seja, quantas pessoas é que temos. Ou seja, as duas ilhas são muito diferentes desses outros pontos de vista. Portanto, não se pense que mesmo que nós estejamos em V3 ou mesmo V4, que as medidas teriam que ser iguais às de São Jorge. Não serão, com certeza, porque o território é diferente e o tipo de demografia é também completamente diferente. Têm existido alguns exercícios, também por parte aqui do município também têm sido tomadas algumas medidas. Na sua opinião, estamos preparados ou não se houver algo de maior dimensão? A nossa proteção civil também, como é que está? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta, não tem mesmo resposta. Eu creio que seria uma irresponsabilidade de qualquer um de nós dizer que está preparado. Nós nunca estamos preparados para eventos de grande magnitude e, particularmente, com o grau de imprevisibilidade que estas matérias têm. Nós, quando se aproxima um furacão, 2, 3 dias antes sabemos e nós temos, digamos, uma capacidade de prever que não existe, infelizmente, para estas matérias. Não há maneira nenhuma de nós prevermos o que quer que seja do ponto de vista dos sismos e, por isso, não há, digamos, não há esta capacidade de fazer as coisas antes. Agora, o que lhe posso dizer é que quer o sistema municipal, o Serviço Municipal de Proteção Civil, quer o nível regional, temos vindo muito seriamente a fazer os necessários preparativos, temos feito os necessários exercícios e estamos tão bem preparados quanto nos é possível, mas obviamente que numa situação real, com certeza que todos chegaremos à conclusão que aquilo que nós temos é muito bom no contexto nacional e mesmo internacional, mas não faz com certeza frente
é uma erupção de grande dimensão ou um grande sismo, portanto, para aí depois teremos de tomar as medidas que for preciso. Portanto, as pessoas não se iludam pensando que a Proteção Civil é uma espécie de serviço de prevenção dos acontecimentos. É sim uma forma, e uma forma muito séria, de mitigar as suas consequências e de termos uma forma de socorro adequada e de nos prepararmos, porque uma boa parte dos mecanismos da Proteção Civil tem a ver com a preparação. E é sempre importante que as pessoas percebam que uma boa parte dos acidentes que acontecem nos sismos são, de alguma maneira, fáceis de prevenir. Não faz sentido que, com a sismicidade que se tem verificado, ainda haja garrafas colocadas em cima de armários e haja objetos que facilmente cairão em cima de pessoas e as pessoas não tenham pensado na sua própria casa em mecanismos de segurança para ir para as zonas mais seguras e, particularmente, não tenham feito a sua preparação mental para evitar o pânico e, particularmente, evitar as saídas para a rua, como aconteceu, infelizmente, em 1980, na altura em que estão a cair telhas ou outras coisas que tais. Portanto, as pessoas, todos sabem o que fazer. Nós estamos a repetir e a relembrar. Neste momento está a ser enviado para cada uma das casas do Conselho um folheto relembrando, enfim, é mesmo relembrando, porque elas já foram tantas vezes discutidas, que nesta altura toda a gente sabe de cor, mas ainda assim está a ser novamente distribuído um folheto com um conjunto de medidas de prevenção, porque estas medidas de prevenção, a maior parte delas coisas muito simples, em muitos casos significam a diferença entre a vida e a morte, ou pelo menos entre um acidente mínimo e um acidente grave. E por isso é importante que toda a gente pense nisto e tire um momento no seu dia para, na sua casa e com os seus familiares, olharem em volta e verem aqueles perigos óbvios, o armário alto que pode cair, as coisas pesadas que estão em cima de qualquer coisa e, particularmente, que vejam se acontecer um sismo, o que é que nós fazemos, como é que nós nos comportamos. Porque esse pensamento prévio é extremamente importante. Não vai ser no meio do sismo que alguém se vai lembrar de que devia fazer isto ou aquilo, porque, obviamente, nessa altura é tarde demais. Portanto, é fundamental, dentro destes mecanismos, que as pessoas leiam o folheto que o município está neste momento a distribuir. Nós enviamos para as juntas de freguesia que estão a deixar casa a casa, tirem um momento de reflexão, um bocadinho como acontece cada vez que nós fazemos uma viagem de avião. Antes do avião descolar, há ali aquele aviso, olhe para o folheto, se acontecer, é isso que é preciso que seja feito. E é preciso também perceber que nós não temos nenhum mecanismo de avisar que vai acontecer isto ou aquilo. Portanto, as coisas quando acontecem, acontecem. E estas medidas também não significam que vai acontecer. O nosso maior desejo e a nossa maior esperança é que isto seja tudo uma coisa semelhante à que aconteceu em São Jorge. Ou seja, que se tomem as medidas necessárias, mas depois que as coisas naturalmente vão ao seu lugar. E naturalmente é isso que na maior parte dos casos acontece. Ou seja, o facto de se tomarem medidas, o facto de distribuir estes folhetos, não é nenhuma previsão de desgraça, nem nós temos nenhuma informação que nos leve a acreditar que vai acontecer isso. É sim uma questão de prevenção, uma questão de melhorar a nossa segurança coletiva, de maneira que se possa, tanto quanto possível, mitigar os efeitos de algum potencial sismo. Os sismos estão a acontecer, levam-nos a ter que encarar com muita seriedade a situação e ter estas medidas de prevenção. Um sismo, quando acontece, significa que na estrutura geológica houve alguma coisa que se deu e, portanto, naturalmente, estão a acontecer deformações no terreno e, portanto, as pessoas têm que perceber que um sismo é um fenómeno que tem a ver com o equilíbrio entre as diversas massas de rocha entre si e rupturas que vão acontecendo. Portanto, bom não é, o ideal seria que não tivéssemos nada disto a acontecer. Contudo, não é nada que nos deva alarmar, até porque nós temos uma história de 600 anos, de quase 600 anos a viver nestas ilhas, em que estes fenómenos sempre nos acompanharam a nós e, eu diria, a uma boa percentagem do mundo. O que está a acontecer aqui não é diferente do que está a acontecer, por exemplo, na Califórnia, não é diferente do que ainda nesta última semana aconteceu em torno de Nápoles, na Itália. Portanto, uma boa percentagem da humanidade vive em territórios em que os sismos são uma constante. Portanto, não há nada de anormal nisto, faz parte da natureza do território em que vivemos e, portanto, temos que encarar isto com naturalidade. Contudo, o não termos medo e encararmos com naturalidade não quer dizer que devamos ser descuidados e não devemos ou não devamos levar a sério as medidas de prevenção
que na maior parte dos casos são medidas de natureza comportamental que não trazem nem despesa, nem grande incómodo. É mesmo pensar um bocadinho nas coisas e resolvê-las com simplicidade. Estamos a falar de medidas que não têm nem custos, nem grandes dificuldades. Aliás, por parte do município foi feita aqui uma ronda, chamemos assim, às freguesias para tentar sensibilizar as pessoas e estão a ser tomadas medidas no sentido também de que as juntas de freguesia possam ainda ser maiores agentes e estarem preparadas. Particularmente nas freguesias em torno do maciço de Santa Bárbara, em todas elas se criou um núcleo local de proteção civil que também foi testado neste último exercício, foi ativado e, de alguma maneira, mostrou-se às pessoas o que fazer e, particularmente, apelou-se àquilo que é fundamental, que é o espírito de entreajuda. As pessoas temos nós todos que perceber que, no caso de uma situação de um sismo de maior magnitude, não é possível aos serviços oficiais irem a todas as casas nem resolverem tudo. Vai ser preciso a auto-organização da própria comunidade, e aí é que temos as juntas de freguesia, cada uma conhece o seu território e os seus habitantes, que têm que se organizar no sentido de, pelo menos, aquelas questões mais fáceis de resolver ir resolvendo, porque, obviamente, os meios de socorro vão ter que ser canalizados para os casos mais graves. E, portanto, é preciso que as pessoas se auto-organizem nos seus núcleos locais de proteção civil e, particularmente, que estabeleçam com a sua junta de freguesia uma relação de confiança e de colaboração que permite uma rápida ativação. E, quando digo isto, não estou apenas a falar em sismos. São as cheias, são as derrocadas, até podem ser incêndios ou acidentes de viação de maior dimensão, ou seja, os núcleos de proteção civil têm uma capacidade de intervenção que cobre um conjunto de potenciais problemas que possam acontecer na comunidade com os meios da própria comunidade. Ou seja, basicamente aquilo que se pede é que as pessoas tenham um espírito de ajuda e que, em caso de acontecer qualquer coisa, são os primeiros a mobilizar-se para ir resolvendo aquilo que seja possível resolver com os meios locais e permitir que os meios de socorro, praticamente os bombeiros e a polícia, se concentrem naqueles casos mais graves em que é preciso mobilizar maquinaria, mobilizar coisas mais complexas. Por isso, a criação dos núcleos, do meu ponto de vista, é um passo muito importante no sentido, por um lado, de responsabilizar ou de corresponsabilizar a própria comunidade pela sua segurança e de criar uma primeira linha de atuação em caso de acontecer qualquer coisa, sem esquecer um outro aspecto, que é a criação de uma cultura de proteção civil, em que o núcleo tem que ser, de alguma maneira, digamos, o germen disto e criar junto da comunidade, junto das famílias, esta ideia que estas questões da proteção civil não são um problema dos bombeiros, da Câmara ou do Governo, é um problema de todos nós e quando há alguma coisa a acontecer, todos nós somos responsáveis, quer na resolução dos problemas, mas particularmente na prevenção dos acontecimentos. Aliás, eu como dizia há pouco, nunca se está preparado, mas neste exercício o que realmente se notou, o que falhou mais foi realmente esta sinergia entre as pessoas. Não, eu creio que o exercício até correu com um assinalável êxito e nós conseguimos testar um conjunto de aspectos que precisavam ser testados. Um aspecto fundamental é a questão das comunicações, porque mesmo que não haja danos na rede dos telemóveis, das comunicações móveis, o simples facto de toda a gente ao mesmo tempo resolver telefonar ou resolver enviar mensagens é o suficiente para criar, digamos, um problema de saturação da rede que não permite comunicações e, portanto, os serviços de socorro precisam ter um sistema de comunicações absolutamente independente deste e que funcione mesmo quando a rede esteja saturada ou quando a rede tenha sofrido algum dano que a faça deixar de funcionar. E a verdade é que o município fez um grande investimento nesta matéria, com bons resultados. Nós conseguimos, não os 100%, mas quase os 100% de cobertura do nosso território e cobertura em muito boas condições. E o investimento vai continuar, aliás já continua, porque já chegaram mais um conjunto de rádios que vão ficar entregues a cada um dos presidentes de junta do Conselho, de maneira que num caso de uma emergência, nós, mesmo que a rede esteja impedida, nós possamos falar para todas as freguesias e ter uma razoável cobertura. Neste momento nós temos estações a funcionar em pleno em Santa Bárbara, na Serra de Santa Bárbara,
no Pico Matias Simão, nos Altares, na Serreta, aqui de Monte Brasil, na Serra de Cume. E na Graciosa temos uma estação que está montada e que pode ser ligada, mas que está ainda a interferir com a estação de Santa Bárbara, que há aqui uma questão técnica que estamos a tentar resolver. Quando a estação da Graciosa, que está na Serra Branca, estiver em pleno funcionamento, nós ficaremos com 100% de cobertura da ilha, sem qualquer restrição. Para além disso, nós ainda temos uma viatura, uma carrinha que tem a possibilidade de montagem de um retransmissor, que permite, na hipótese de nós termos algum problema com a rede, mas a rede tem uma elevadíssima redundância porque ela funciona em anel em todos os sentidos. Ainda assim, ainda temos uma segunda linha, que é a possibilidade de colocar a viatura num gás-chave que sirva para fazer a comunicação. Ou seja, o aspecto da comunicação, que é uma das grandes preocupações, está razoavelmente resolvido, eu diria, está resolvido. Só nos falta cobrir ali um troço das 12 Ribeiras e da Serreta, uma parte da estrada em que há ali um conjunto de sombras, mas estamos a falar em cerca de 2 km de estrada e que com a Graciosa ficará totalmente coberto. Outra questão é a questão da mobilização de maquinaria. Já foi testado várias vezes, sempre que houve aqui extravasamento de ribeiras e outros problemas assim, e ainda melhoramos mais agora, e nós temos uma razoável certeza que conseguimos muito rapidamente fazer desobstruções e fazer... Aliás, as pessoas já devem ter reparado que sempre que houve cheias, a ribeira ainda está a subir e nós já estamos a limpar e já estamos a resolver. E, portanto, temos conseguido fazer uma rapidíssima mobilização e este teste, agora feito, permitido também fazer isso. Depois temos os nossos parceiros nos diversos níveis da proteção civil, começando, obviamente, por aqueles que são o principal pilar de tudo isto, que são os bombeiros. E, felizmente, que os nossos bombeiros conseguiram, para este exercício, mobilizar cerca de 60 pessoas, o que é notável. Portanto, temos os bombeiros com quartel em Angra e quartel nos Altares, e, portanto, com equipamento repartido pelos dois lados, e que nos permite também garantir aqui um elevado grau de prontidão, um elevado grau de resposta. Temos a Polícia de Segurança Pública, que também fez um trabalho notável e que é também um elemento essencial, particularmente na questão da regulação do trânsito, porque, obviamente, se acontecer qualquer coisa, o trânsito tem que ser muito regulado para evitar que os caminhos de socorro e, em particular, os acessos ao hospital sejam bloqueados. E, portanto, a PSP também fez um excelente trabalho neste exercício e demonstrou que era capaz de, muito rapidamente, resolver os assuntos. Temos a GNR, que também teve uma participação notável, particularmente na questão da busca de pessoas, que é também um outro dos problemas que poderá acontecer, depois de encontrar a pessoa, e a verdade é que eles também fizeram um excelente trabalho. E depois temos uma outra segunda linha, já assente nas Forças Armadas, em que temos o Exército, temos aqui o Regimento de Guarnição número 1, que tem uma estrutura devidamente preparada, quer para acolher pessoas no seu próprio quartel, na hipótese disso ser necessário, quer na mobilização de meios, de equipamentos, e particularmente de meios para a alimentação, de cozinha e outros equipamentos semelhantes, que é fundamental. Temos a Cruz Vermelha, que também teve um desempenho muito bom neste exercício, com a capacidade de montar rapidamente uma zona de acolhimento de pessoas, como fez ali no pavilhão de Santa Bárbara, e também com um pequeno hospital de campanha, que foi em parte financiado também aqui pelo município, foi cofinanciado pelo município, que está ao serviço das pessoas e que permite montar um posto de socorros sofisticado e já com alguma capacidade de atuação em algum sítio em que isso venha a ser preciso. Portanto, são equipamentos que estão disponíveis, foram testados e bem testados. Depois temos a Força Aérea com a capacidade de voar sobre o território e de tratar problemas e relatar problemas e eventualmente levar alguém ou tirar alguém de algum lugar mais difícil via helicóptero, e a Marinha, que também testou os seus meios com a possibilidade de reforço e com alguma possibilidade também de natureza de saúde, com a possibilidade de, a bordo do navio, criar mais um ponto de acolhimento e de resolução de emergências de natureza sanitária. Portanto, eu diria que nós nunca tivemos, ao longo da nossa história, uma estrutura tão bem preparada para reagir a qualquer incidente que aconteça. Mas, mais uma vez, a natureza tem muita força e, portanto, nós temos que reconhecer com alguma humildade que nunca estaremos preparados para estas coisas.
Sim, até porque, havendo algo semelhante ao sismo de 1980, os meios são totalmente outros. Até as próprias casas, hoje Sim, em dia, não. hoje em dia nós temos uma capacidade de resposta que é muito, mas muito melhor a que aconteceu em 1980. Mas em 1980 também foi um bom exemplo da resposta comunitária. Sem qualquer organização formal, as pessoas auto-organizaram-se e deram uma resposta notável no socorro às pessoas. E é isso que nós esperamos que aconteça agora com, digamos, uma força acrescida, primeiro do ponto de vista organizacional e depois também porque os meios disponíveis no terreno são outros. A maquinaria, enfim, é vastamente superior e a nossa capacidade de comunicação e de mobilização não tem comparação. Por isso eu diria que nós estamos muito melhor preparados do que estávamos e a verdade é que se nós, enquanto comunidade, fomos capazes de dar uma resposta que demos em 1980, de nós agora espera-se ainda muito melhor que aquilo que foi naquela altura. Muitas pessoas também questionam sobre as suas casas, se têm proteção em estrutura antissísmica. Isto pode ser consultado através da Câmara Municipal, certo? Eu diria que não. Ou melhor, que sim, mas que não. Teoricamente, as casas que foram licenciadas, os projetos foram aqui colocados, mas a verdade é que a maior parte dos edifícios mais antigos, que são estes que levantam dúvidas, sofreram intervenções a seguir ao sismo de 80 e a verdade é que naquele período, e com alguma razão, não se foi muito rigoroso no sentido de estar a guardar documentos, ou seja, estávamos perante uma emergência e o que foi preciso mesmo foi reconstruir. E aquilo que eu fui vendo é que, por um lado, os desenhos que cá estão, quando nós os temos, não correspondem exatamente ao que foi feito e, em alguns casos, foi feito na total informalidade. E, portanto, não é fácil dar resposta a isso. Os edifícios mais recentes, obviamente, que temos o projeto de todos, mas esses também ninguém tem dúvidas quanto a eles. Os mais antigos, não. E, por isso, creio que se alguém tiver dúvidas, o melhor é falar com alguém, com alguma das empresas na área da engenharia, que faça uma peritagem ao edifício e que veja. Portanto, não é muito difícil, nem é muito caro, é algo que se pode ser feito. Quem não tiver os meios para o fazer, também pode pedir aqui ao município que nós, com o nosso próprio pessoal, faremos essa abordagem. Mas não me parece que essa seja uma questão que possa ser respondida apenas com acesso ao arquivo. Porque, infelizmente, ou felizmente, porque isto agora depende do ponto de vista. Aquilo que se fez a seguir ao sismo foi: vamos resolver o assunto, não vamos estar agora aqui a tratar de papéis, e a maior parte dos casos não há documentação que permita conclusões sobre o que foi feito. Aqui o Sr. Presidente falava que onde estão a ser distribuídos já aflitos e eu acho que é importante, e esta entrevista também serve para isso, de alertar as pessoas e também de sensibilizar. Em caso de um sismo maior, o que é que tem mesmo que ser feito? Porque a verdade é que nas escolas e tudo mais falamos sobre isso, mas muitas vezes as pessoas não sabem. É verdade, a informação e sensibilização à informação à população é um ponto crucial da proteção civil e também em qualquer que seja um incidente. Ora, dito isto tudo começa de uma fase de planeamento e o planeamento no município já começou em 2003. Portanto, não é recente, não é de agora. Posso dizer que o primeiro Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil data de 2003, tem sido atualizado ao longo dos anos, correspondendo também a uma atualização da legislação e daquilo que tem sido melhorado em termos do planeamento e da resposta a emergências, tendo que a última atualização data de 2023, portanto, outubro de 2023. Portanto, contamos com um Plano Municipal de Proteção Civil atualizado, com todos os meios e recursos do município e também com todas as entidades que compõem para dar resposta ao que acabou de perguntar, não é? A questão, portanto, da informação e sensibilização ao público. Estamos a falar em matéria de cultura de segurança e de autoproteção, que já está muito desenvolvido em termos escolar. Portanto, eu acredito que a comunidade escolar, desde a primária, que já aborda esses assuntos, e há mesmo entidades regionais que se dedicam a esta transmissão e ensinamento de autoproteção e cultura de segurança. Refiro-me não só para o risco sísmico, mas também para aquilo que tem sido o mais afetado nos Açores, que são as intempéries, os furacões. Portanto, eu acredito que nesta matéria de informação ao público, as pessoas poderão estar esclarecidas e que sabem as medidas de autoproteção a tomar, tal como dito aqui pelo Sr. Presidente da Câmara. Portanto, trata-se de questões comportamentais e de redução e minimização do impacto que seja
qualquer que seja o evento que estamos a falar, o risco natural, neste caso, para um risco sísmico, portanto, o que foi abordado, portanto, o retirar os objetos pesados de prateleiras, dos quartos de cama, portanto, saber que tem os caminhos desimpedidos dentro de casa, que não tem as saídas, os móveis a tapar, que tem sempre as suas vias de evacuação, o tal plano familiar de comunicação, se tem filhos, quem vai buscar o filho à escola, portanto, haver esta componente familiar aliada também à sua habitação e ao seu lar. Portanto, creio que este é o ponto fundamental daquilo que é o comportamento das pessoas face a este risco que estamos aqui a abordar. Também de salientar que temos contactos com a comunicação social, como estamos a ter neste momento, e que esses estão prontos também para disseminar informação perante a ocorrência de algo que seja maior e esperarmos também que as pessoas estejam atentas à comunicação social, na eventualidade de algo que possa acontecer e também saberem quais são os seus pontos na freguesia que se podem deslocar, o que tem sido testado regularmente e é uma componente também que é a proteção civil. Portanto, estava a falar da fase de planeamento, mas não se ficamos pelo papel e pelos documentos. Estes documentos são testados regularmente. Nós testamos no município a cada 2 anos. Testamos o nosso municipal no mês de abril. Tem sido testado no patamar regional, agora recentemente no último fim de semana. Ora, com isto foi testado a parte de a capacidade de resposta perante ter um conjunto de alargado de desalojados. Quer no patamar municipal, quer no patamar regional. No patamar municipal, fizemos uma zona de concentração e apoio à população, com o apoio de várias entidades que compõem os agentes de proteção civil e, portanto, é essa questão que é importante e salientar que, tal como foi dito aqui pelo nosso Sr. Presidente da Câmara, que as entidades estão a trabalhar articuladas e coordenadas e há este entrosamento da informação, ou seja, cada entidade que compõe o Sistema Municipal de Proteção Civil sabe o que é que lhe compete fazer. Portanto, isso permite ter uma resposta concertada e coordenada e sem grandes alaridos, isto é, sem haver atropelamentos quer de comunicação, quer de operacionais, quando haja um teatro de operações. Portanto, eu diria que esta parte da comunicação está bem entrosada e bem treinada, que é um dos pressupostos, portanto, o treino, a preparação e conhecer cada entidade as suas atribuições, objetivos e basicamente saber o que é que cada um tem que desempenhar quando o dever o chama. Eu, aliás, nesta matéria é uma preocupação que tenho tido e gostava também de alguma maneira de partilhar isto convosco e com quem nos está a ver, é a questão do acesso à informação. Nós vivemos num mundo em que a informação circula com grande rapidez, mas a informação muitas vezes não é fidedigna e, portanto, obviamente eu não tenho nada contra o Facebook, nem contra qualquer outra rede social, mas nós temos que perceber que nem toda a informação tem o mesmo valor e é importante que as pessoas percebam quais são as fontes seguras de informação e quais são aquelas fontes que podem estar a veicular boatos ou coisas menos percebidas que, em alguns casos, podem causar muito mais problemas do que aqueles que resolvem. E uma das coisas que é importante perceber-se é que, na hipótese de nós termos qualquer situação que seja de crise ou crítica do ponto de vista da comunicação, a comunicação oficial, essa vai aparecer, por um lado, pelos órgãos de comunicação social devidamente estabelecidos, e nós temos, felizmente, para além deste canal em que estamos aqui, da RTP, e temos as rádios. Portanto, as rádios locais estão preparadas para entrar em linha connosco, no sentido de nós veicularmos a informação que é necessária, e depois a própria Câmara tem nas redes sociais o seu canal oficial, onde colocará a informação que é preciso colocar. E isto é importante dizer-se também outra coisa, que é, em matéria de proteção civil, não há segredos de Estado. Isto não é como numa guerra em que é preciso esconder a informação do inimigo. Aqui, toda a informação que está disponível, que nós tenhamos a certeza que aquilo é verdade, é disponibilizada. Portanto, ninguém esconde nada de ninguém e, portanto, aqui não há lugar à teoria da conspiração, porque eles sabem, mas não dizem. Isto não é assim que funciona. Portanto, aquilo que nós sabemos é aquilo que nós dizemos. Obviamente, aquilo que nós não fazemos é divulgar boatos e divulgar informações não confirmadas. Portanto,
O primeiro cuidado é a confirmação da informação e depois a sua correta disponibilização ao público. E nesta matéria também fica aqui um apelo, que é nós todos sermos olhos e ouvidos do sistema. Portanto, quando alguém tem conhecimento de qualquer coisa, ouve qualquer coisa, sente qualquer coisa e tem uma dúvida qualquer que não percebe o que é, não custa nada pegar no telefone e ligar para os serviços respectivos, seja para o 112, seja para a Proteção Civil Municipal, para a Proteção Civil Regional, enfim, para qualquer um destes números oficiais, para a Polícia e, obviamente, a entidade, para os bombeiros, a entidade que receber a informação, rapidamente investigará e verificará, primeiro, da sua veracidade e depois tentará encontrar uma resposta do ponto de vista técnico e científico que descreva o que está a acontecer, identifique e que se comunicará de imediato, logo que saiba o que é. Portanto, não vale a pena fazermos circular boatos. E sobre esta matéria, porque aqui na Ilha Terceira acho que toda a gente viu, é bom que se faça alguma reflexão sobre a história ridícula de uma fogueirazinha feita no canto de um cerrado, ou nem sequer de um cerrado, no canto de um parque, que se transformou rapidamente numa fumarola e quase já parecia uma erupção vulcânica a partir de 3 folhas que estavam a fumegar. Portanto, é importante perceber-se que nem toda a informação é fidedigna e a teoria da conspiração pode servir para questões de armamento nuclear, mas claramente não serve para questões de proteção civil. Na proteção civil, aquilo que se sabe é aquilo que se diz. Diz-se com responsabilidade, diz-se com clareza e tenta-se dizer com o máximo das certezas que é possível ter em cada momento. Portanto, não vale a pena andarmos todos aqui a inventar as teorias mais estranhas sobre o que está a acontecer e muito menos pensar que eles sabem, mas não querem dizer. Sim, porque lá está, muitas pessoas têm dito que realmente estão a esconder informação e que ninguém fala sobre o assunto, mas também é uma situação que se tem que ir acompanhando dia a dia. Pois, na verdade, nós temos vindo a falar sobre o assunto regularmente, inclusive em sessões públicas em que qualquer pessoa pode estar presente, em que as câmaras e os microfones da comunicação social são bem-vindos em qualquer uma delas, em que nós o que dizemos, queremos que todos ouçam. Agora, não vale a pena é inventar coisas ou dizer coisas que não temos a certeza. Nenhum de nós, e nessa matéria eu tenho alguma responsabilidade até pela minha formação pessoal, nenhum de nós tem maneira de prever o que quer que seja. E, portanto, qualquer boato que por aí circule que se prevê isto ou se prevê aquilo, não se prevê coisíssima nenhuma, porque pura e simplesmente, e com muita pena nossa, não temos os meios técnicos e científicos para fazer qualquer tipo de previsão. Quando digo nós, não temos, digo o mundo não tem, porque em lado nenhum se tem. Portanto, nós estamos entre aqueles serviços que têm do melhor que existe a nível planetário. Mas a verdade é que, técnico e cientificamente, não existem meios que nos permitam fazer previsões em muitas matérias nas quais nós gostaríamos de prever. Portanto, qualquer previsão que apareça a circular nas redes sociais, desconfiem, porque de certeza que não é verdade. E quando aparecem peritos em isto e aquilo, normalmente não são, porque os verdadeiros peritos aparecem nos lugares certos, nos momentos certos, e portanto não é através da partilha de textos e de imagens mal percebidas que nós vamos chegar lá. Portanto, é fundamental que nestes processos da proteção civil, seja no que diz respeito à crise sismovolcânica, seja no que diz respeito a cheias, inundações ou outros quaisquer riscos, a informação que os serviços oficiais têm é a informação que os serviços partilham, porque nós não estamos aqui a esconder do inimigo. O inimigo é a natureza e a natureza não está no Facebook. E, portanto, a questão é mesmo assim. Portanto, é preciso dar um grande ênfase à necessidade das pessoas, numa situação de crise, irem aos meios de comunicação devidamente acreditados. E é daí que devem retirar a informação e não da partilha de coisas que, em muitos casos, são mal percebidas e, em alguns casos, até são maldosamente feitas. Aqui falamos de uma série de investimentos, mas escapou uma questão que, e muitas vezes já cheguei a estar perto de si e ver que está no telemóvel sempre a acompanhar a situação. Já não necessitam propriamente do alerta vindo através do CIDIS ou feito um investimento onde também conseguem acompanhar toda a situação. Aliás, nós e qualquer cidadão que o queira fazer, exatamente neste espírito de transparência, a rede sísmica que o município adquiriu está aberta ao público.
Portanto, quem quiser pode instalar no seu telemóvel uma aplicação chamada ShakeNet, que é onde nós estamos ligados, e através do ShakeNet pode, ao minuto, seguir a evolução dos sismos. E, portanto, isto mostra exatamente aquilo que eu estava a dizer. Ninguém está a esconder nada e a informação é toda ela pública e disponível para quem quiser seguir. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas podemos deixar aqui a mensagem clara para quem nos está a ver e também com certeza que vamos continuar a acompanhar a situação. Deixamos a mensagem clara que realmente todos estão a trabalhar na situação. Não é uma situação que está a passar despercebida, estão todos empenhados. Nós todos os organismos públicos, mas eu diria mesmo, nós todos, toda a comunidade tem a obrigação de se empenhar nestas matérias e tem a obrigação de, primeiro, tomar as medidas de prevenção que é necessário tomar-se, de olhar para a sua casa e para a sua família. Por favor, leiam o folheto que estão a receber. O folheto, eu espero que não vá para o lixo ao lado da publicidade do supermercado, não é isso. Portanto, leiam o folheto, tirem um minutinho para olhar para aquilo. O pedido que fazemos é leiam o folheto e, particularmente, discutam o assunto em família. Seja em família, aproveitem depois de um almoço ou depois de um jantar ou num serão, discutam o assunto. O que é que nós temos na nossa casa? Quais são os riscos? O que é que nós fazemos? No caso de haver qualquer incidente, seja um sismo, seja uma inundação, seja outra coisa qualquer, quem é que vai à escola? Quem é que vai ver o pai ou a mãe, ou o tio ou a tia, ou o vizinho que tem mobilidade reduzida e que tem dificuldades e, portanto, vai precisar da ajuda de alguém? Quem é que faz isso? Como é que faz? E olhar para a sua casa e ver onde é que estão os riscos. Será que eu tenho uma chaminé por cima da porta que pode cair? Será que eu tenho telhas soltas que podem cair por cima da porta? E, portanto, no caso de um sismo, o melhor mesmo é ficar dentro em casa e esperar que o sismo passe. Tentar não encher as estradas. No caso de acontecer qualquer problema, seja uma inundação, como agora recentemente aconteceu aqui na Praia da Vitória, mas particularmente aconteceu na Ribeira Grande, e já aconteceu aqui não sei quantas vezes, seja um sismo, seja o que for, não vale a pena nós todos saltarmos para dentro do carro e irmos fazer de turista da desgraça. Isso é o pior que se pode fazer, porque nesses momentos nós precisamos das estradas para que os mecanismos de socorro funcionem e funcionem em pleno. Não é com certeza com o caminho cheio de gente que vai lá só ver o que é que aconteceu. Não vale a pena, fiquem em casa, vejam o que é mostrado nas televisões, nos diversos suportes que chegam através do telemóvel e ouçam as notícias e escusamos todos de ir para a rua. Só deve circular quem precisa mesmo de o fazer. E depois é preciso não esquecer os mais vulneráveis. Nós temos nas nossas freguesias muita gente acamada, temos muita gente com mobilidade reduzida, temos muita gente que já está com um entendimento da realidade bastante diminuído e obviamente que essas pessoas precisam de ajuda. E portanto quem tem familiares nestas circunstâncias, quem tem vizinhos nestas circunstâncias, ou quem tem amigos nestas circunstâncias, deve, depois de segurar a sua própria casa, pensar também neles. E aí sim, justifica-se que se meta no carro, ou que vá a pé, mas que vá à casa deles e que garanta que está tudo bem. Portanto, nós precisamos todos de pensar em forma de rede e em forma de comunidade, e não apenas uma questão egoísta que o meu caso está tudo bem, agora posso ir passear a ver a desgraça dos outros. Isso aqui não é um comportamento que se possa aceitar. Nós precisamos de ter esta noção de que dependemos todos uns dos outros e nenhum de nós sabe qual é o dia que vai precisar. Por isso convém que haja esta noção de que todos temos que nos entreajudar. As próprias empresas, até instituições também devem estar atentas a criar um próprio plano. Claro, e particularmente lugares em que trabalha muita gente devem ter um plano, até porque podem alguns dos trabalhadores precisar de sair exatamente por estas razões devidamente justificadas. Porque têm filhos, porque têm familiares, porque têm alguém que precisa de ajuda e, portanto, nós todos temos que perceber que estas coisas têm que ser geridas assim e é bom que sejam discutidas antes. De forma que quando nós estamos confrontados com o problema, todos nós sabemos o que temos que fazer. Eu acho que nesta altura já praticamente toda a gente já andou de avião. Todos nós, apesar de andarmos 500 vezes no avião, vimos sempre aquele briefingzinho da segurança antes de voar. E o espírito é o mesmo, pensa agora, porque se acontecer alguma coisa não vai dar tempo para pensar. Não é?
Aqui também, lá está, referir uma vez mais que é uma questão transversal a toda a ilha. Estamos aqui a falar sobre as questões do município de Angra, mas isto é um esforço que deve ser feito em qualquer município. Neste caso, na Terceira, temos apenas dois. Mas... Sim, e deve ser feito até porque nós, apesar de estarmos a viver uma crise que está centrada em torno do maciço de Santa Bárbara, não há nenhuma certeza que o problema aconteça ali. Ou seja, esta é uma daquelas situações em que o sismo tanto pode acontecer em Angra como na praia, tanto pode acontecer de manhã como de tarde, tanto pode acontecer em Santa Bárbara como em Santa Cruz ou nas Lajes. E, portanto, esta é uma daquelas situações em que não há distinção nem de lugar, nem de tempo, nem de idade, nem de outra coisa qualquer. Todos nós somos devidamente convocados para pensar este problema e preparar-nos para ele.